Afinal, qual é o grande segredo do mercado de cavalos? Cara, eu demorei muito para conseguir entender e colocar na prática o que os traders, e eu fico feliz de ter estado do lado deles, os traders de sucesso hoje em dia no mercado, o Cristiano, o Davi, o Jefferson, o Iago, o Spink, o Rafael, o Pedro, e todos têm uma coisa em comum. Todos têm uma coisa em comum, que é o seguinte: a corrida de cavalo ela é um evento em que você tem que viver ele 100%, praticar um mindfulness 100% em relação ao que está acontecendo no mercado, em situações imparciais, a realidade do que está acontecendo no mercado. Então, primeiramente, as corridas de cavalo elas funcionam aí na largada, tentando ser um pouco mais específico. Na largada, o mercado ele já se movimenta aí, principalmente a favor dos front runners. Para o back, a gente tem que entender os vetores de mercado. Por que o preço vai subir, por que o preço ele vai descer, por que o preço tem que subir e por que o preço tem que descer, seja para o lado do back, seja para o lado do lay. Então o meu método ele se baseia muito quando as pistas são favoráveis, principalmente a trabalhar os cavalos da frente, porque eles geralmente descem. Depois o mercado entra numa maré de especulações e a gente precisa saber exatamente das condições das corridas e como é que essa especulação ela se dá, para que a gente possa ter boas bases para estar dentro do mercado ou não estar dentro do mercado, porque tem EV, porque não tem, são muitas variáveis. Então assim, o meu curso ele é muito completo e ele é muito cheio de aulas, ele é muito cheio de explicação, porque são muitas variáveis que te fazem dizer se aquele preço ali tem que subir ou tem que descer. Mas é como eu falei nos vídeos anteriores, independentemente se você acha que o preço tem que subir ou você tem que descer, você precisa ter uma gestão. Você precisa agir sobre as suas possibilidades e não sobre as suas limitações. E essa gestão, ela não tem que ser maior, uma oportunidade não tem que ser muito maior do que outra oportunidade. Tem que ser exatamente na mão que você consegue ter, né? E aí, passando depois dessa fase de especulação do mercado, a gente já passou pelo front runner, depois tem a fase de especulação. Essa fase de especulação se perdura também para as zonas laranja, mas isso também depende muito já do cavalo começar a dizer que ele pode fazer aquele sprint, aquele movimento sem o jockey fazer muita força. Então essa é uma chave do mercado. E aí chega no final, na zona vermelha, existe um grande segredo, que é o seguinte: não existem as especulações a partir da zona vermelha, elas não existem. O que existe é realidade, galera. O que existe é o jockey estar desenvolvendo o cavalo ou ele não está desenvolvendo o cavalo. Então o meu curso ele se baseia muito nisso, e todos os traders que eu mencionei nesse vídeo, eles trabalham com o mesmo fundamento, que é a análise de stream, a análise imparcial do que está acontecendo, e a partir do que está acontecendo você ter também um entendimento de como é que você pode extrair aquilo ali, como é que se joga o joguinho de entrar e sair, de comprar lá em cima, vender lá embaixo, de fazer as estratégias, de fazer aí o que os jockeys fazem, que é o sprint, que é o head to head no final. Então o meu método ele é articulado em todos os pontos da corrida e tudo que a gente pode ter EV mais ou não. E tem um ponto que é sempre fazer o movimento e fechar o movimento, é não tentar a torta inteira do bolo, porque o mercado de cavalos ele é o único e um dos únicos do mercado que te oferece uma oportunidade de trabalhar movimentações de preço a partir de preços extremamente altos, galera. Comparado com outros esportes, são preços muito altos, que variam entre odds gigantes. Às vezes a gente tem odds aí, essa semana bateram 2 odds 100 que estava na leitura,
estava ali bem factível de se apostar. Eu acho que não adianta você esperar o jockey fazer o movimento para tentar entrar, não tem como. Você tem que apostar, você tem que colocar a sua mão, você tem que colocar o que você pode colocar. Então o trabalho ele é muito sobre isso, é você saber o momento certo de escalpar curto, você saber o momento certo de fazer o swing curto também e os swings mais longos. Mas assim, não existe nenhum macete de mercado. O que existe é a capacidade que o jockey está te mostrando de sprintar mais ou não, e o preço ali está muito alto. E a nossa grande vantagem é que o ROI é muito grande, a diferença entre a distância entre 1.01 e os preços muito altos são muito grandes. Então no meio desse intervalo você pode ir comprando e vendendo. Pode ir comprando aqui também mais embaixo e vendendo. Então o meu trabalho ele é muito sobre isso. É por isso que eu consigo farmar muito, buscar bastante aí esses movimentos e colocar no final de grão em grão, a partir do que eu posso colocar, as diárias que eu tenho e as semanas que eu tenho de trabalho. Vou deixar aqui para vocês os gráficos de como é que está esse mês, para que vocês possam ter um entendimento um pouco maior de como é que funciona o meu trabalho. E o que eu acho e o que todos esses profissionais acreditam que é um trabalho EV+, e todos nós ganhamos muito bem do mercado a partir desse pensamento. E é isso, galera, tá explicado.